Boa noite. Estamos de volta com a série Apocalipse. Quando a gente gravou essa série, bem no início da pandemia, nós falamos que nós iríamos fazer toda uma sequência apocalística e não iríamos falar das igrejas de Apocalipse. E depois nós voltaríamos para falar de cada uma das igrejas. E é isso que nós vamos fazer nos 3 próximos episódios. De hoje tem mais 2 episódios que vão falar de todas as igrejas de Apocalipse. Então, vem conosco, nos acompanhe e vamos estudar juntos a palavra de Deus. Amém? Nós queremos agora, Espírito Santo de Deus, pedir para que tu venhas sobre nós. Nós queremos pedir a tua unção, a tua graça e a tua sabedoria, Senhor, para estudarmos juntos a tua palavra. Vem, Senhor Jesus, vem, derrama óleo sobre nós. Nós não queremos apenas a letra, Senhor, porque a tua palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós queremos a letra e o Espírito agora. Sabedoria, vem sobre nós. Amém? Eu queria que você abrisse a tua palavra no livro de Apocalipse e vamos continuar a nossa série. Apocalipse 1, a partir do versículo 9, diz o seguinte: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envio a 7 igrejas que estão na Ásia. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Logo depois da crucificação de Jesus, os discípulos ficaram perdidos. Eles não sabiam o que fazer. Eles andaram com Jesus todo o tempo, eles foram chamados ao chamado de cada um, eles foram chamados pelo Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, por Yeshua, a um chamado específico, e eles passaram 3 anos aprendendo isso. O que Jesus fez, os milagres, eles estavam juntos. Quando chegou a hora da crucificação, só um estava, João. Os outros dispersaram por medo, pela repressão dos romanos, e Jesus foi crucificado, morto, sepultado em Jerusalém. E ressuscitou. Como ele havia falado aos seus discípulos, ele ressuscitou. Houve uma festa em Jerusalém. Logo depois disso, 40 dias depois da Páscoa, houve uma festa em Jerusalém. E era a festa dos tabernáculos, era a festa da colheita. E veio pessoas de todos os lugares, de todas as províncias, de todas as nações, da Ásia principalmente, da Europa, vieram porque era a grande festa de Pentecostes. Então, o Senhor fez descer o Espírito Santo, a promessa de Jesus, que disse: olha, eu vou subir com meu Pai, eu vou estar à direita de meu Pai, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, para que vocês façam as coisas que eu fiz e coisas maiores ainda. E foi isso que aconteceu. O Espírito Santo veio e falou em várias línguas, e todos entenderam, e foi um derramar de Deus. Mas e aí? As pessoas receberam a palavra de Deus, as pessoas voltaram para as suas cidades, as pessoas voltaram para as suas províncias. E como alimentar essas pessoas agora? Eles não tinham uma noção do que era a igreja. Eles não conheciam essa palavra igreja e eles não conheciam o conteúdo dela. Eles não sabiam como é que fazia. Então eles foram fazendo segundo sabedoria. Então, João começou a pregar o evangelho como todos os outros apóstolos. Ele começa a pregar o evangelho, ele ministra o evangelho de Jesus e por causa disso ele é preso. Ele é preso na ilha de Patmos, na Grécia. Ele foi até a Grécia, ele pregou o evangelho, ele fundou igrejas, Paulo fundou igrejas e eles ministravam essas igrejas. E aí ele foi preso. E quando ele é preso, o Espírito Santo veio sobre ele com uma visão arrebatadora e diz: olha, eu quero que tudo que você vê, tudo que você ouvir aqui, você escreva e
mande para as igrejas. Então já existia uma igreja, já existia a igreja primitiva. E ele dá um nome dessas igrejas. Manda para a igreja de Tiatira, de Pérgamo, de Esmirna, de Éfeso. E foi o que ele fez. Vamos continuar no texto para a gente ver a visão. Eu me virei para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E à sua cabeça haviam cabelos que eram brancos como a lã, branca como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando na força do resplandecer, ou ao meio-dia. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra e disse-me. Olha a visão que ele teve. Ele viu um ser que ele não sabia quem era, que tinha o cabelo branco como a neve, os olhos como chama de fogo, da boca sabia uma espada afiada com 2 gumes. Ele viu e ele ficou tão apavorado que ele desmaiou. Ele fala, eu caí como morto. Porque ele desmaiou, ele perdeu o sentido. Era algo muito aquém do que ele podia imaginar. E aquilo que ele viu era Jesus. Era a figura de Jesus. Os pés como latão reluzente, era o próprio Deus, era Jesus daquela forma, aparecendo com toda a autoridade daquela forma. E ele disse, olha, escreve o que estás vendo. Então, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém e amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Os anjos das 7 igrejas eram os sacerdotes, os pastores dessas igrejas. E ele diz, olha, é para esses que você tem que escrever. E os 7 castiçais eram o menorá, os castiçais que estavam em cada uma das igrejas, o menorá que estava em cada uma das igrejas. E esse menorá, ele tem chamas. E ele representa os 7 Espíritos de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A águia da sabedoria, a sabedoria representada pela águia. O rosto de homem, o quebrantamento. O Cordeiro Santo de Israel, que é o próprio Jesus, que é a alegria do Cordeiro. E a força do Cordeiro. E o leão da tribo de Judá, que é a autoridade do leão. Cada igreja tinha um dos castiçais. E esses castiçais tinham 7 chamas acesas. E as 7 estrelas eram as igrejas. E ele disse, olha, escreve aos anjos dessas igrejas. E foi isso que João fez. Então nós vamos ver o que o Senhor fala à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso fica hoje na Turquia. Seykuk é o nome da cidade onde fica a igreja de Éfeso, bem pertinho de Istambul. Era famosa pelo templo de Ártemis. E é provável que João escreveu o seu evangelho quando morava nessa cidade. Presta atenção. João, quando morava em Éfeso, ele escreve o evangelho de João. Agora ele está na cidade ou na ilha de Patmos. Ali era uma prisão, ele está preso. Deus dá a ele a visão
e dá a interpretação da visão e diz, olha, o que eu quero que você faça é mandar para os pastores, para os líderes das 7 igrejas. Então, a igreja de Éfeso, ele fala o seguinte: escreve ao anjo da igreja de Éfeso que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei das tuas obras e do teu trabalho, e da tua paciência, e que não podes sofrer maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofres e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caístes, e arrepende-te. Volta à prática das primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, e não, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrecestes as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, vamos entender o que Deus fala aqui. Versículo 1. Ao pastor da igreja de Éfeso, João diz que foi o próprio Deus que mandou dizer isso à igreja. Então, ele começa a entregar uma palavra profética, uma visão profética arrebatadora e uma palavra diretiva a essa igreja, mas como a palavra é viva e eficaz, ela continua sendo diretiva para todas as igrejas na face da terra. Ela é diretiva para mim e para você. Nós somos igreja. Então, ela é para a minha vida, ela é para a sua vida. E João continua. O Senhor, no versículo 2, o Senhor conhecia a sua ou essa igreja. O Senhor conhecia essa igreja. Ele tinha conhecimento dessa igreja e ele fala com autoridade a essa igreja. O Senhor diz que havia falsos apóstolos lá. Apóstolos são aqueles que são enviados por Deus, para abrir igrejas. Na verdade, são missionários. Os apóstolos vão para algum lugar, eles ou moram nesse lugar, e eles abrem a igreja e eles começam a ministrar a vida das pessoas. E ele fala, olha, eu tenho contra ti, e tu também não gostas disso, tu botastes esses homens à prova, porque eles chegam dizendo que são, mas não são. Por quê? Porque é fácil uma pessoa chegar e dizer, olha, eu sou o pastor, eu fui pastor lá não sei aonde, e eu vou continuar sendo pastor aqui. E não é desse jeito. O pastor, o apóstolo, ele é levantado por Deus. E o apóstolo é aquele que abre a igreja. E ele disse, olha, vocês botaram esses à prova e eles não foram aprovados, porque eles eram mentirosos. E o Senhor aprova isso que eles fizeram. O Senhor aprova a autoridade deles. Mas ele continua. Versículo 4. Abandonastes teu primeiro amor. Era Jesus. Sabe quando a gente se converte? A gente quer converter o mundo. A gente fica tão feliz que a gente quer que todas as pessoas tenham aquilo que a gente recebeu. A gente quer que todos sejam salvos. Hoje, a gente continua querendo. A grande diferença é que a gente não tem mais o vigor do primeiro amor. Aquela paixão arrebatadora que você quer falar de Jesus para todo mundo. Não, você começa a se acomodar. E o Senhor disse, olha, eu tenho contra ti isso. Tu abandonastes o teu primeiro amor. Tu abandonastes a tua paixão por Jesus, por mim. Tu abandonastes. Olha onde caístes. Arrepende-te e volta à prática do primeiro amor. Está diferente de hoje? Não, né? Arrepende-te no versículo 5. E volta à primeira paixão por mim. Vê o que te fez acomodar. Rejeita e deixa. O que te fez acomodar? Doutrina? Estrutura? Chamado? Ministério? Ou simplesmente você passa a ser banco todos os domingos, achando que o pastor está ali para te servir
então você é servido todos os domingos. A palavra, e ainda você julga a palavra. Hoje foi boa, amanhã não é. Hoje o Ministério de Louvor estava com unção, no outro dia não estava tanto. E você passa a ser um julgador, em vez de ser aquele apaixonado que quer levar as pessoas ao Senhor, que vibra, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que vibra por estar na casa do Senhor. Você perdeu o primeiro amor. E o Senhor fala, arrepende-te, olha onde tu caiu, e volta. Versículo 6. Nicolaítas, quer dizer, dominadores do povo, espírito de controle de vidas, espírito do homem, espírito de poder, espírito de manipulação. Vocês colocaram esses nicolaítas à prova. Vocês viram que essas pessoas estavam querendo manipular a igreja. E vocês botaram eles à prova. Eu aprovei isso de vocês. E ele continua dizendo, olha, continua olhando isso. Continua olhando a obra dos manipuladores, dos nicolaítas, que querem destruir o povo de Deus. Existem duas posições na igreja. Eu não estou falando de chamado. Chamados ministeriais é outra coisa. Eu estou falando de posição. Existem duas posições. Ou você é pastor, ou você é ovelha. Se você é pastor, você tem que ter ovelha. Porque o pastor, ele tem cheiro de ovelha. Ele tira o carrapato de ovelha. Ele conhece a sua ovelha. Então, ou você é pastor e tem ovelha, ou você é ovelha e tem um pastor. Não dá para ser ovelha sem pastor. Você passa a ser cabrito. E não dá para ter pastor sem ovelha. Ah, mas existem os ministérios onde as pessoas vão lá, pregam, mas não tem igreja. Ministérios itinerantes são de pregadores, não de pastores. Pastores têm ovelhas. Pastores têm igrejas para cuidar. Às vezes as pessoas usam o título pastor. Pastor não é título, é um ministério, é um chamado. Deu para entender? E vamos continuar então. No versículo 7, o Senhor diz à igreja, persevera, para que você tenha vida eterna. Eu quero que você volte à prática do primeiro amor, eu quero que você volte à minha presença, e eu quero que você faça isso para que você receba a vida eterna. Só através de mim, Jesus, Yeshua, eu sou o passaporte para a eternidade. Se não for por mim, não existe eternidade, não existe vida. O versículo 5, candeeiro, castiçal, a luz. Se não for assim, eu vou tirar o teu candeeiro. Eu vou tirar esse candeeiro. Eu vou tirar este castiçal de você. E ele não está falando no objeto. Ele está falando nos 7 Espíritos de Deus. Eu vou tirar o Espírito Santo de você. E você vai morrer. Porque sabedoria não vai ter mais. Porque a alegria do cordeiro não vai existir mais. Porque a autoridade do leão não vai existir mais. Porque o Espírito Santo não vai estar mais ali. Jesus se retira. Deus se retira da igreja, os 7 Espíritos de Deus são retirados. Não é um objeto que vai ser retirado. Esse objeto representa os 7 Espíritos, mas os 7 Espíritos estão no seio da igreja de Deus. E ele disse, olha, se você não se arrepender, eu tiro o Espírito de você e você vai morrer. Vamos conhecer um pouquinho mais de Éfeso. Depois do ministério de Paulo, Éfeso se tornou o centro do cristianismo para os próximos 200 anos. Éfeso é situada na Turquia. Hoje é uma cidade muçulmana e aproximadamente 500 pessoas convertidas existem nessa cidade no dia de hoje. Para não sei quantas mil pessoas, eu não tenho parece que são mais de 60 mil pessoas, eu não tenho a conta certa. É muita gente para poucos cristãos. Isso já acontecia no tempo de Paulo. A gente vai ver isso. No tempo dos apóstolos, Éfeso era a 3ª cidade do Império Romano. Somente Roma e Alexandria eram as maiores cidades.
E haviam potestades que cuidavam dessas cidades, espíritos territoriais. Em Roma, Maria, a mãe de Deus. E você vai entender como Maria foi ser potestade em Roma. Alexandria. Se você é do estado de Santa Catarina, você conhece. Ou você não tem conhecimento disso, mas você é de Santa Catarina. Santa Catarina é de Catarina de Alexandria. Nós temos esse nome por causa de Catarina de Alexandria. E a potestade que regia Catarina de Alexandria era da mulher que tinha muitas tetas. Muitas tetas. Nós vamos ver quem era. Ela era da cidade de Éfeso e se chamava Diana dos Efésios. Diana dos Efésios era um espírito de mulher, uma imagem onde ela tinha várias mamas. E ela era adorada. Diana era adorada em Éfeso. Diana era adorada na Grécia. Diana era adorada até em Roma. Tanto é que a imagem de Diana foi tirada da cidade de Éfeso e hoje ela está na Capela Sistina. Se você for na Capela Sistina, você vai ver a imagem original lá, dentro da Capela Sistina. E parece estranho, porque ela fazia parte da mitologia grega, mas a idolatria está toda misturada, né? Então, ela está lá, na Capela Sistina. O espírito territorial principal sobre Éfeso era Diana dos Efésios, também chamada de Artemis, em grego. Ela só mudava o nome, era a mesma potestade. Seu templo foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, ela era muito adorada, ela era muito respeitada. Seus seguidores lhe chamavam de magnífica, grande deusa, salvadora, rainha dos céus. Quando Paulo chegou, essa potestade foi enfraquecida pelo evangelho. Esses demônios que estavam debaixo do seu poder tiveram de sair. E a idolatria enfraqueceu, caiu. E as oferendas à deusa Diana também caiu. Éfeso passa a se tornar uma igreja forte. A igreja verdadeira de Éfeso começa a crescer. Ela começa a tomar forma dentro da cidade de Éfeso. Os apóstolos ministravam, João ministrava ali, João morava em Éfeso. E Paulo ia até a igreja de Éfeso para ministrar. Ele manda cartas a Éfeso. O livro de Éfeso foi escrito por Paulo. De Efésios, foi escrito por Paulo, uma carta à igreja de Éfeso. Então, essa igreja se torna uma igreja forte, e ela passa a ser referência na cidade de Éfeso. E olha o que acontece. Quando Diana foi enfraquecida pelo evangelho, Satanás criou o que se chama de engano adaptativo. João e Maria moravam em Éfeso após a crucificação. Lembra quando Jesus morreu? Quando Jesus estava na cruz, ele olha para João e no olhar dele, ele diz: olha, cuida dela para mim. Ela não era mãe de João. Ela não era mãe natural de João. Mas João assume Maria como filho. E já que Jesus tinha morrido, ele ressuscitou, mas ele subiu aos céus. Então João pega Maria para cuidar. E ele vai para a igreja, para a cidade de Éfeso, quando funda-se a igreja de Éfeso, na casa de Maria. A primeira igreja foi aberta na casa de Maria, que era mãe de Jesus. Aí, Diana, né, que tinha um templo magnífico, que era uma das 7 maravilhas do mundo, ela começa a enfraquecer. Então o diabo troca. Por quê? Porque Maria morre na cidade de Éfeso. Maria envelhece e morre na cidade de Éfeso e é enterrada no terreno da casa. Então, essa história que Maria subiu aos céus, a assunção de Maria, isso não é verdade. Os restos mortais de Maria estão na cidade de Éfeso, aonde foi a igreja de Éfeso, que hoje são ruínas. Ruínas bem cuidadas, mas ruínas. Existe, então, a casa de Maria, né, as ruínas da casa de Maria e o túmulo de Maria. Muito fácil trocar isso. Muito fácil trocar essa potestade.
olha só. Seria fácil fabricar uma falsa Maria dentro do cristianismo que seria capaz de se tornar a rainha dos céus. Diana era a rainha dos céus, ela enfraquece. Então Maria passa a ser a rainha dos céus, para fazer milagres, aparições e receber a adoração dos cristãos que deveriam adorar apenas Jesus. Aí passa a se adorar quem? Maria. Maria foi sim cheia de graça, foi achada por Deus cheia de graça, foi imaculada, teve Jesus por interferência do Espírito Santo, ela foi fecundada pelo Espírito Santo, e Jesus nasce do ventre de Maria, e bendito era o fruto do seu ventre. Então, bendita é Maria, mas ela não era deusa. Aí o que o diabo faz? Tira Diana e coloca Maria, e Maria passa a ser rainha dos céus. Maria não tem culpa disso. Maria morreu. Ela era aquela que cedeu a sua casa para abrir a primeira igreja. Ela era mãe de Jesus. Mas ela morreu. E toda a idolatria veio para ela, do nome dela. Ela está com o Senhor nos céus. Pode ter certeza disso. Porém, a imagem que se criou de Maria foi a transferência de Diana de Efésios. É uma transferência do poder de Diana para Maria. Essa Maria seria a intercessora para impedir que as orações dos cristãos chegassem a Jesus, para interromper o cristianismo, para acabar com a igreja de Deus. Foi construído em Éfeso um altar para Maria ao lado da imagem de Diana. Pega a imagem de Diana, leva para a Capela Sistina, que aí leva depois para o Vaticano, né? Que depois foi feito o Vaticano. Então, nessa época, levaram para lá. Porém, a imagem de Maria era adorada ali. Diana de Efésios atua na igreja, trazendo divisão e buscando idolatria para si. Sua imagem, de mulher de muitas tetas, atuam hoje na igreja, ainda, com as várias denominações, as várias visões, os vários nomes de igrejas, várias placas, e faz com que os crentes não concordem com alguma coisa e passe para outra igreja, ou seja, passa para outra mama, e vai de mama em mama, e não tem referência. Sai-se de uma mama para outra, para continuar se alimentando dessa potestade. O Senhor, através de João, adverte a igreja de Éfeso e a igreja de hoje. Presta atenção. O Senhor quer, olha, você é filho, você tem uma identidade, eu te dei uma identidade, você se converteu, você está numa igreja, seja fiel. Exerça o ministério, exerça o teu chamado, crie raiz aonde eu te coloquei. Não passe de mama em mama, você não vai ter referência. Não passe de mama em mama, porque isso é o que a potestade da rainha dos céus quer. E os céus não têm uma rainha, os céus têm um rei, e ele se chama Yeshua HaMashiach. E essa transferência não pode acontecer dentro da igreja de Deus. Preste atenção, é para nós hoje. Essa carta da igreja para o povo de Éfeso é para mim e para você. Ela é eficaz, ela é atual, porque o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. Não existe tempo para Ele. Então essa carta é viva, ela está sendo entregue para você. Eu sempre falo, Ele é um amante à moda antiga. Ele ainda manda cartas. Ele está mandando cartas. E essa carta é para mim e para você. Amém? Essa é a igreja de Éfeso. Essa foi a igreja de Éfeso e continua sendo a minha igreja de Éfeso. Nos dias de hoje. Ou seja, tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Não deixa a presença de Deus. Não te afasta do altar de Deus. Não permita que Ele tire de você o seu candeeiro. Igreja, eu e você somos igreja. Os 7 espíritos têm que estar pulsando dentro de nós, dentro do nosso coração. Ele nos escolheu como tabernáculo. Esses espíritos estão em mim e você. É o próprio Deus.
Amém? Amém. Vamos continuar então. Agora com outra igreja. A igreja de Esmirna. Abre lá a tua palavra. Capítulo 2, versículo 8. A igreja de Esmirna. A segunda carta foi para essa igreja. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor não receberá o dano da segunda morte. É complicado. Apocalipse é um livro cheio de símbolos, né? Então vamos entender essa carta à igreja de Esmirna. Hoje é a atual Izmir, também na Turquia asiática. Esmirna era uma cidade do Mediterrâneo e ficava a 60 quilômetros de Éfeso. Era bem pertinho de Éfeso. Então vamos lá. Primeiro é o anjo da igreja, então é o pastor da igreja. Versículo 9. Era uma igreja pobre, realmente pobre, de poucos recursos. O Senhor diz que ela é rica no espírito, mas ela tinha poucos recursos. Lá haviam servos de Satanás se fingindo de crentes que oprimiam a igreja. O diabo colocou pessoas dentro dessa igreja que eram sinagogas de Satanás, servos de Satanás, que estavam ali para destruir essa igreja. E o espírito de pobreza estava nessa igreja. Eles eram oprimidos. E isso era uma obra do inferno. O que o diabo quer? Sempre vai ser isso. Ele quer destruir a igreja de Deus. Porque a igreja de Deus é o templo do Espírito Santo. Então, se ele destruir eu e você, se ele destruir a igreja de Deus, ele é vencedor. Mas o Senhor venceu a morte e o inferno. Ele tem as chaves da morte e do inferno. E até para nos tocar, ele tem que pedir permissão para o Senhor. E o Senhor também deixa para que nós possamos ser tratados. Olha o que acontece com essa igreja. Versículo 10. O Senhor fortalece essa igreja, que irá passar por sofrimento. Eles seriam postos à prova. Mas, poxa, mas não é a igreja de Deus? Por que precisa ser posto à prova? Porque existe uma igreja perseguida. Essa igreja é real. Talvez eu e você não tenhamos tanta noção do que é uma igreja perseguida, porque nós temos um país livre. Nós somos uma nação livre. O nosso presidente, independente de você gostar dele ou não, hoje o presidente desta nação deu legalidade ao Senhor Jesus. Ele disse: Deus acima de tudo, acima de todos. Ele deu legalidade. O Estado é laico. Então nós temos liberdade de poder estar aqui. Eu estou aqui no centro da cidade com o microfone na mão, filmando, ministrando, e vai passar no YouTube. Pode, na nossa nação pode fazer isso. Mas há nações que não podem. Há nações que isso é proibido. Há pessoas, há irmãos morrendo por amor do Evangelho. E isso acontecia nessa cidade, em Esmirna. Era uma igreja perseguida. E olha o que o Senhor fala a essa igreja. A igreja de Esmirna tem o Senhor Jesus. Se ela for fiel até o final, ela terá a vida eterna. Ele elogia essa igreja. Suporta o sofrimento graciosamente. Foi isso que ele disse para ela: olha, eu me alegro com você. Você suporta o sofrimento com graça, com misericórdia. Ele não criticou essa igreja. A maioria das igrejas de Apocalipse, ele faz uma crítica, e nós vamos ver isso. Mas essa igreja de Esmirna, ele não criticou. Instrução: seja fiel até a morte.
E a recompensa que ele dá a essa igreja? A coroa da vida. Os crentes de Esmirna eram verdadeiros obreiros, mas sofriam grande perseguição. A potestade que regia a cidade de Esmirna era Zeus, cuja cidade tinha um grande centro de adoração, e a deusa Cibele e Cepeline eram adoradas. Assim como Diana de Efésios, em Éfeso, Cibele e Cepeline eram adoradas ali. E Zeus era o senhor dessa potestade. Zeus é um deus da mitologia grega, que representa poder, força, e se dizia o pai de todos os homens e até dos deuses. Cibele e Cepeline, mesmo a mesma adoração de Diana, elas recebiam. O templo delas eram muito frequentados, e elas traziam divisão, tranqueira. É o mesmo que tranca a rua. O espírito de trancar a rua. O espírito que impede o emprego, os negócios, que se opõe ao trabalho. Que se opõe ao trabalho. Lembra que ela era uma igreja pobre? Esse espírito estava ali. E tudo que eles faziam não prosperava. Mas mesmo não prosperando, eles perseveravam. Eles buscavam ao Senhor. E o Senhor não os critica. Lá em Éfeso, ele diz assim, olha, eu tenho contra ti que tu abandonastes o primeiro amor. Aqui em Esmirna, ele diz assim, olha, vocês são pobres de recursos, mas vocês são fortes no Espírito, vocês são ricos no Espírito. Eu amo vocês. Continuem, continuem. E essa palavra é para a igreja hoje. Independente de recursos, independente de grandes templos. Hoje, para que grandes templos, né? Estamos ministrando para câmeras. E essas câmeras estão levando nos templos do Espírito Santo, que são pessoas, tabernáculos, pessoas que estão recebendo isso. Porque o Senhor disse que, olha, as 4 paredes, elas são só sede onde se reúnem as igrejas. Mas eu e você somos igreja. É isso que Ele quer. Ele quer a presença. E Ele disse, olha, se vocês perseverarem até o fim, eu darei a vocês a coroa da vida. E eu não retirarei de vocês o candeeiro. Eu não tirarei de vocês o castiçal de ouro. Eu não tirarei de vocês as chamas. Vocês são chamas acesas. Incendeiem a terra. Palavra, a igreja de Apocalipse. Ok? Grande beijo. Nos vemos no próximo episódio com as outras igrejas. Beijo no coração. Nos vemos lá. Tchau!